Irmãos, eu vou fazer aqui um vídeo sobre o projeto de sonorização dessa igreja. Na verdade, é a primeira igreja que eu faço um projeto que tem teto de alvenaria, né, de laje. E olhando para a geometria dessa igreja, 2,60 m de altura, a gente pensa que vai ter um reverb alto e o som vai ficar top, né? Mas isso não é verdade. Na verdade, o reverb nessa igreja vai ser muito alto. E para mim explicar isso, justamente por causa da alvenaria, né, no teto. Para mim explicar isso, por que disso? Quer dizer, eu preciso falar de um negócio chamado coeficiente de transmissão. Então esse vídeo vai ficar um pouco extenso, né, que eu vou ter que explicar isso em detalhes para os irmãos no final entender por que o reverb nessa igreja, né, vai ser alto. Coeficiente de transmissão, eu nunca ouvi ninguém falar, né? Na verdade, quem trabalha com coeficiente de transmissão é o pessoal que faz aí, né, isolamento acústico, né? Mas enfim, os material, eles têm lá o seu coeficiente de absorção, né, o NRC. Então você vai comprar um forro acústico, o fabricante declara qual que é o coeficiente de absorção daquele forro. Então, por exemplo, você pega um forro com um NRC de 0,5, né, um coeficiente de absorção de 0,5. Imagina que chega nele uma onda, uma pressão sonora de 100 decibéis, né? Então, se ele tem um NRC de 0,5, significa que 50% daquele som vai ser absorvido, né, vai ser transformado em calor. Então, assim, de 100 dB, ele vai absorver 50 dB. E os 50 dB restante? A gente pensa que vai ser transmitido, que vai ser refletido de volta para o ambiente, né? Se ele absorveu 50 dB, ainda tem 50 dB, para onde vai? Não é refletido de volta para dentro da igreja? Não necessariamente, porque o material ele não tem só o coeficiente de absorção, ele tem também o coeficiente de transmissão, que é a quantidade daquele som que vai embora, vai passar pelo material. Então, só aqui para fazer, né, só um exemplo exagerado. Imagina cobrir uma igreja com um plástico filme, por exemplo. Vai ter reverb? Insignificante. Por quê? Se você pegar o NRC de um plástico filme, o coeficiente de absorção dele é praticamente zero. É zero. Mas para onde está indo o som? Né, se o NRC dele é zero? É porque o coeficiente de transmissão dele é muito alto, é 1. Ou seja, o som está indo embora. Tá, entendeu? Não está sendo refletido de volta para o ambiente, criando reflexo, criando reverb. Tá indo embora. Então o material não tem só coeficiente de absorção, ele também tem coeficiente de transmissão, tá bom? Então aqui eu vou mostrar para os irmãos como exemplo aqui esse artigo, na verdade não é nem artigo, é uma parte desse livro aqui, tá? É que aqui tá, a página na verdade ela é em inglês, traduzi ela, mas chama Acústica de Materiais, o nome do livro, tá bom? Então vamos lá, a gente tem aqui o EI. O EI é a minha onda sonora incidente, né? É aquela onda sonora que está saindo lá da caixa de som, né, e está chegando até essa superfície aqui. Tá bom? O EA é a quantidade que foi absorvida, tá? Ou seja, meu som absorvido é o EA. O som transmitido é o ET. E o som refletido de volta para o ambiente é o ER. O EI é igual a ER mais o EA mais o ET. Ou seja, o EI é igual ao que foi refletido, que foi absorvido e que foi transmitido, tá? Então, por exemplo, se o EI é igual a 100 dB, né? Então está chegando um som de 100 dB nessa superfície. Imagina que o EA seja de 0,5, ou seja, o coeficiente de absorção de EA seja 0,5. Né? Então o EA vai ser igual a 50 dB, tá? Porque ele está absorvendo 50 dB. Imagina que o ET também é 0,5, o coeficiente de transmissão é de 0,5. Quanto que ele vai transmitir desses 100 dB? 50 dB. Então aqui ó, o EI é igual, né, ao que foi refletido, ao que foi absorvido, ao que foi transmitido. Mas se o EA, o que foi absorvido, mais o que foi transmitido é igual a 100, né, porque o EA é igual a 50, o ET é igual a 50 nesse nosso exemplo, quanto que sobrou para o ER para ser refletido? Zero. Ou seja, nenhum som vai ser refletido. Ah, mas o NRC não é só de 0,5? Tinha que ser refletido o resto. Não, o resto foi transmitido, tá? Ele absorveu 50 dB, mais 50 dB também foi transmitido e 0 dB foi refletido de volta para o ambiente. Aqui tem as fórmulas, ó. Seja alfa, coeficiente de absorção, alfa é igual a EA dividido por EI, e seja tal o coeficiente de transmissão, tal é igual a ET dividido por EI, tá bom? A parte da energia incidente que não foi refletida, tá, é igual ao alfa mais tal vezes o EI, tá? Então se a gente levar isso para a calculadora, eu já fiz aqui, ó, 0,5 nesse nosso exemplo de coeficiente de absorção, mais 0,5 nesse nosso exemplo de coeficiente de transmissão, vezes os 100 dB do EI nesse nosso exemplo, quanto que vai restar quanto de som, na verdade, que não foi refletido? 100 dB. Então se você tinha no total 100 dB e não foi refletido 100 dB, sobrou quanto? 0 dB, entendeu?
Então, esse é inclusive um detalhe muito importante que a gente não vê informações sobre isso, né? E a minha curiosidade sobre esse assunto surgiu aqui deixa eu até mostrar o gráfico aqui. Aqui é a Central de Monte Aprazível, né? Uma igreja de volume considerável. Esse aqui é o gráfico de reverberação da Central de Monte Aprazível. Aqui, ó, na vertical, acompanha aqui, ó. Esse aqui é o tempo segundo, aqui, ó. 2 segundos, 2 segundos e meio, 3, 3,5, 4, 4,5, 5. Aqui as frequências, aqui 100 Hz, 200, 300, 400, 500, 1 kHz, que é 1000 Hz, né? 2000 Hz, 3000 Hz e por aí vai, tá? Então aqui a gente tem o tempo, aqui tem as frequências. Se a gente pega aqui, ó, aqui 900 Hz praticamente, a gente tem quanto de reverb? A gente tem 4,6 segundos, tá? Aqui o 4,6 segundos, tá? De reverb em 900 Hz, tá? Só que nota aqui comigo o seguinte, à medida que as frequências vai aumentando, quer dizer, à medida que as frequências vão se tornando mais baixa, o reverb vai diminuindo, tá? Aí, né, eu tinha medido a Central de Monte Aprazível, né, e vi essa curva de reverberação. Eu fui numa igreja, primeira vez que eu medi uma igreja com gesso, com forró acústico de gesso. Eu notei que era diferente o reverb dela, da Central de Monte Aprazível, porque à medida que as frequências baixavam, o reverb aumentava. Enquanto aqui está ao contrário, à medida que as frequências baixam, o reverb baixa, tá? E lá aumentava. Só que se você pegar o coeficiente, o NRC do gesso, tá? E o NRC do PVC, se você procurar aí na literatura, você vê que o do gesso, nas baixas frequências, o NRC dele, por incrível que pareça, é um pouco mais alto do que o PVC. Mas o que estava acontecendo naquele caso? O que estava acontecendo era o seguinte, o PVC, o coeficiente de transmissão dele nas baixas frequências é alto, então o som estava indo embora, não estava sendo refletido para o ambiente, para aumentar o reverb, estava indo embora. Aí aqui, ó, eu tenho aqui essa medição dessa igreja de volume semelhante, tá? Essa é uma igreja aqui em Jacupiranga, foi o irmão Carlos que fez essa medição. O que a gente nota? À medida que a frequência baixa, o reverb o quê? Aumenta. Agora aqui a Central de Monte Aprazível, frequência baixa, o reverb o quê? Diminui. Por quê? O gesso ele está refletindo de volta para o ambiente o som, tá? Enquanto o PVC ele está o quê? Transmitindo o som, entendeu? Então assim, essa questão aí do tratamento acústico a gente tem que levar em consideração o coeficiente também de transmissão, tá bom? A gente tem que levar em consideração porque ele é um fator que existe e a gente vê aqui, né? A gente viu aqui uma medição real comparando duas igrejas com volume muito semelhante, tá? Que de fato, né, o reverb nas baixas frequências é mais alto. Bom, eu espero que essa parte aqui, né, tenha ficado claro, né? Aqui é outro exemplo. Aqui a gente tem 100% de som incidente, 30% foi transmitido, 50% absorvido. Quanto que foi refletido? 20%. Aqui, ó, o alfa, que é o coeficiente de absorção. Quanto que é o alfa? 0,5. Esse material tem um NRC de 0,5, mas só 20% foi refletido para dentro do ambiente, porque o resto foi transmitido. Tá certo? Aqui na Central de Monte Aprazível, por exemplo, é PVC e em cima é teia de fibrocimento. Acho que é fibrocimento que chama aquelas Eternit, né? Então, o reverb nas baixas frequências acaba ficando mais baixo, tá? Eu esqueci de falar aqui um detalhe que é muito importante. Por que à medida que as frequências baixam, o reverb aumenta em termos da transmissão? Né? Por que não nas altas frequências? Por causa do seguinte, as frequências mais baixas têm um comprimento de onda maior. Por exemplo, 20 Hz tem um comprimento de onda de 17 metros, enquanto 20.000 Hz tem um comprimento de onda de 1,7 centímetro, uma diferença de 1000 vezes. Então, essas frequências maiores, né, por ela ser maior, o material precisa ter uma rigidez maior para conseguir segurar essas frequências dentro do ambiente, entendeu? Ela passa pela superfície muito mais fácil, entendeu? Então, é por isso que quanto mais baixa a frequência, mais o material transmite aquela frequência, tá? Porque ele precisa ter uma rigidez mais alta. É o caso do PVC, a rigidez dele passa a ser insignificante nas baixas frequências e ele transmite aquelas frequências. Elas passam por ele como se não fosse nada aquelas frequências de onda mais baixa, tá? Aquelas frequências mais baixas. Enquanto o gesso é diferente, ele tem uma rigidez maior, aquelas frequências
incide nele e é refletida de volta para o ambiente ao invés de ser transmitida. Tá? Então esse efeito ele é acentuado mais nas baixas frequências, tá bom? Bom, aqui ficou claro nesse exemplo. Aqui fala sobre o coeficiente de transmissão sonora do material também. Tá certo? Bom, eu creio que deu para entender, né, que o material, que a quantidade de som que é refletida para dentro, não depende só do quanto foi absorvido, depende também do que foi transmitido, e que o efeito, o coeficiente de transmissão é geralmente maior, geralmente não é maior nas baixas frequências. Tá bom? Espero que essa parte tenha ficado claro. Agora vamos para o projeto em si. Primeiro eu vou falar de qual que é o meu requisito, tá? Para os meus projetos. A gente analisa a inteligibilidade dentro do ambiente pelo STI. O STI é o índice de transmissão sonora, é a principal métrica para se avaliar a inteligibilidade dentro de um determinado ambiente. Então aqui a gente tem os valores do STI, o valor do STI, que estão os valores aqui só classificação. Aqui, por exemplo, é a faixa do que é razoável, tá? Qual que é o mínimo que eu busco de resultado? Um STI de 0,45 em 100% da área de audição com a igreja vazia. O que é a área de audição? Onde ficam os bancos. Então, se eu tenho com a igreja vazia 0,45 de STI em 100% da área de audição, eu alcancei aquele mínimo, tá? Aí eu falo lá para o cliente que o projeto, né, tá aceitável, que ele não vai ter problema de reclamação com som, tá? Agora, vamos para esse projeto em si. Vamos aqui fazer uma análise dele, tá? Aqui tá a geometria, aqui tem essas entradas aqui, ó, lá no desenho, que dá 4,10 m, tá? Vamos primeiro ver aqui o reverb e comentar um pouco sobre o reverb, tá? O reverb típico de uma igreja que tem um teto com material que vai estar refletindo as baixas frequências, o reverb típico é esse aqui mesmo, tá? Quanto mais baixa a frequência, maior é o reverb, tá? Se a gente pegar aqui 500 Hz, a oitava aqui de 500 Hz, a gente tem 3,7 segundos de reverb, enquanto nessa igreja aqui, ó, em 500 Hz, a gente tem 5,09 segundos, tá? E olha aqui, essa igreja aqui, ela tem muito vidro, tá? E o vidro, ele transmite bem as baixas frequências, ele tem essa grande vantagem em relação à alvenaria, tá? Então é uma igreja que tem bastante vidro, tá certo? Então o reverb aqui vai ser muito próximo disso, tá? Podendo ser até pior, tá? 3,7 segundos em 500 Hz. Pelo volume dessa igreja, isso aqui deveria ter aí mais ou menos 0,95 segundos de reverb, tá? Isso é o ideal na literatura para um volume aí de 670 metros cúbicos, tá? Ou seja, tá mais de 3 vezes o que seria aí aceitável de reverb, tá bom? Então assim, reverb exageradamente alto, a gente não consegue alcançar aquele STI mínimo, tá? E olha aqui um detalhe muito importante, a caixa line, uma caixa que cria uma frente de onda teórica cilíndrica, é o melhor tipo de caixa para sonorização de ambiente reverberante, tá? Porque ela não vai estar jogando som direto no teto, tá? O som que chega no teto está muito atenuado, tá bom? Principalmente nas altas frequências, onde ela tem um controle vertical maior, né? Nas baixas, toda caixa de som tende a ser omnidirecional, mas isso, né, é uma outra questão. Então assim, melhor tipo de caixa, padrão da indústria, você pedir uma consultoria de alguém que trabalha para Bose, para JBL, eles vão pôr line no ambiente reverberante, que é padrão da indústria, é o melhor que tem fisicamente, não tem outra opção melhor, tá? Então assim, mesmo com o melhor tipo de caixa para esse ambiente reverberante, eu já adianto que a gente não vai alcançar esse mínimo de STI, que é o trabalho ali para poder falar para o cliente, né, se vai estar bom ou não. Vamos falando de duas caixas apenas na frente, irmão, vai ficar, eu categorizo como trágico o som, se o irmão fizer isso, tá? Trágico. O mínimo aceitável, não tá aceitável, tá? Mas o melhor possível seria 8 caixas, tá? 4 de caixa de cada lado. Por quê? Quando o teu campo reverberante é muito alto, você tem que trabalhar com a distância até a fonte, porque a inteligibilidade, ela depende desses dois fatores, dessas duas variáveis, que é campo reverberante e distância até a fonte.
quanto mais perto você tiver da fonte, maior vai ser a inteligibilidade. Então você tem que procurar manter o público perto ali das fontes. Por isso que você acaba tendo que usar mais caixa quando você tem um ambiente mais reverberante, tá? Se for tratamento acústico, tudo bem, a gente pode ir diminuindo isso, tá? Mas para chegar em duas, tem que ficar no ideal, tá? Para pôr duas caixas aí, tem que estar ali com reverb próximo de 1 segundo. Então, aqui o que a gente tem? Se a gente pegar o STI aqui a partir... Primeiro deixa eu falar que isso aqui que os irmãos estão vendo, né? Esse aqui é o mapa do STI. Aqui estão suas cores e os seus valores, tá? Quanto mais azul escuro, pior. Quanto mais tende aqui ao rosa claro aqui, melhor. Aqui é a distribuição do STI, que a gente, aqui na vertical, ó, onde eu estou passando o mouse, tem o percentual e aqui os valores, tá? Então se a gente pegar aqui o STI a partir de 0.45, a gente tem quanto? 35%, significa que 35% da área de audição está com um STI de 0.45. Isso deveria ser 100%, não 35%. A média é de 0.433, tá? A média deveria estar maior que 0.45, tá? Para se ter uma média. Uma média não, para se ter um resultado de STI maior que 0.45 em toda a área de audição. Então esse caso é um exemplo de um projeto que a gente não alcançou o valor de STI mínimo para não ter problema com som, tá? Então aí os irmãos precisam pensar no tratamento acústico, claro, mesmo que parcial, os irmãos podem colar algumas placas acústicas nesse teto, tá? E para ver se a gente alcança pelo menos o mínimo de STI, tá? Claro, um pouquinho de placa que for colada, a gente vai passar desse valor mínimo, talvez a gente consiga uma média ali de 0.5, vamos tentar, né, uma média ali de um 0.5, se os irmãos quiserem eu faço até o cálculo de quanto precisaria, né, de área absortiva, para a gente estar deixando isso aí com um STI médio ali de 0.5, tá? Porque realmente, irmão, vai ficar que nem um túnel de reverb essa igreja, tá? Muita reverberação, né, por causa dessa alvenaria aí. Então, os irmãos precisam pensar no tratamento acústico, tá? Parece que tem um fabricante de Santa Catarina que tem um preço bom nesse tipo de placa, tá? Aí eu vejo para os irmãos.